Isaías Salazar, que vai ser aqui, ó, é o híbrido. Bom dia, paz do Senhor. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. E o tema que o Senhor tem para nós nesse domingo é seja forte, diga assim, seja... Mais uma vez, seja... Mais uma vez, seja... Aí você vai olhar para 2, 3 pessoas bem nos olhos dela e dizer, seja... seja forte. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Josué. Uma palavra que o apóstolo Joel ama demais. Josué capítulo 1, versículo 6 a 9. Josué capítulo 1, versículos de 6 a 9. Seja... Josué capítulo 1, versículo 6 em diante diz, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito, então você prosperará e será bem-sucedido. Finalmente, versículo 9, não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Você recebe essa palavra? Glória a Deus, levante a sua mão aos céus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra nesta manhã. Eis uma igreja de homens e mulheres fortes. Deus, que nós possamos percorrer pelas escrituras e pelos princípios aqui contidos, e que possamos, Senhor, sair daqui nesse domingo, nesse primeiro mês de 2024, preparados para um ano de conquistas e para um ano de sobrenatural. Uma igreja forte que viverá tudo aquilo que o Senhor tem preparado, uma igreja que prevalecerá diante dos desafios que estão à frente. Deus, nós declaramos que nós somos uma igreja forte no Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Nós precisamos ser fortes, e eu quero trazer uma ênfase, embora você conheça muito bem essa palavra, mas eu queria dizer para você que nós precisamos ser fortes, não apenas porque nós enfrentamos lutas nos nossos dias. Eu acho que o único que não enfrenta a luta aqui é o apóstolo Joel, mas todos nós enfrentamos lutas, amém? Talvez antes de chegar aqui teve uma luta, as mulheres, a luta para escolher qual a roupa vai vestir para ir para o culto, né? Graças a Deus, mulheres elegantes. Os homens tiveram uma luta, ter que esperar a mulher se arrumar para virmos à igreja. É claro que eu estou brincando, existem lutas muito maiores, como uma enfermidade que bate a porta, lutas muito maiores, como desemprego, lutas muito maiores, como talvez um filho fora dos caminhos do Senhor, talvez uma luta muito grande, como um marido que talvez torça para o Corinthians, mas nós vamos vencer essas lutas. Nós precisamos entender que nós precisamos ser fortes, não só porque enfrentamos lutas, não só por conta dos desafios que batem a porta. Eu não sei você, mas eu praticamente todos os dias tenho um desafio que está batendo na minha porta ali. Às vezes ele chega pelo WhatsApp, às vezes ele chega, pessoalmente numa reunião, mas as lutas, os desafios, eles aparecem. Não é um privilégio só seu, diga assim, os desafios não são um privilégio só meu. Essa pessoa que está do seu lado agora, talvez esteja enfrentando desafios hoje. Mas não é só por isso que nós precisamos ser fortes. Outra coisa, nós não precisamos ser fortes apenas por causa do trabalho. E se você é membro da Renovada, você precisa ser forte, porque essa é uma igreja de mutirões. O nosso querido pai de mutirões está ali, ele já marcou outro para terça-feira. Esses dias perguntaram assim, pastor Alex, por onde você anda? Eu falei, eu ando pelos mutirões da vida.
Né, o pastor Felipe que diga, mas essa semana ele deu uma fugida, né? Mas valeu, a gente trabalhou lá. Carrega a telha para cima, e pinta quadro, e pinta quarto, e instala ventilador de teto, e toma choque, e cai o disjuntor, mas a gente está lá. Nós somos fortes, nós precisamos ser fortes para trabalhar. Não somente na questão física, mas você precisa ser forte para enfrentar os desafios. Talvez um ambiente de trabalho hostil, um ambiente de trabalho difícil, um chefe que talvez não tenha Jesus ainda no coração. Nós precisamos ser fortes para todas essas coisas. Mas olhando para o livro de Josué, que para mim é uma ação do Espírito Santo, eu vejo Josué no Antigo Testamento como a personificação da pessoa do Espírito Santo, aquele que impulsiona, aquele que entra, aquele que avança, aquele que conquista, aquele que prepara. Então, quando eu olho para a vida de Josué, eu entendo que quando Deus fala para ele, seja forte e corajoso, não é apenas para que ele possa conquistar os povos e as cidades ali em Canaã, a terra que Deus havia prometido à nação de Israel. Quando eu olho para a palavra de Deus a Josué, seja forte e corajoso, eu não penso que Deus está falando apenas para que ele possa entrar em guerras, em batalhas e conquistar espaço. Na verdade, quando Deus olha para Josué e diz, seja forte e corajoso, Deus está dizendo, Josué, você precisa ser forte, porque em você se cumprirá a promessa que eu fiz a Abraão. Querido, nós precisamos ser fortes não por causa das lutas do dia, nós precisamos ser fortes em Deus para que em nós se cumpra a promessa do Senhor. Existe uma promessa sobre a sua vida, promessa de paz, de conquista, de vitória, de avanço, de sucesso, mas para que essa promessa se concretize, você precisa ser forte. Olha para quem está ao seu lado e diga, não, é só diga, seja forte. Vamos de novo. Olhe para quem está ao seu lado e diga: seja forte. Olha só, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. O reino de Deus, querido, é um reino, e as promessas do Senhor, elas são conquistadas por homens e mulheres fortes. E esta palavra eu entendo que ela é necessária começar em mim, porque nós estamos diante de uma geração que não entende o que é isso. De uma geração que os mais velhos às vezes olham e falam, pelo amor de Deus. Eu jogo bola todo sábado, 7h30 da manhã. Falo assim, uau. Ontem eu dei um rolinho no cara que ele está procurando a bola até hoje. Mas, o que é interessante é que tem um menino lá que ele tem 15 anos de idade. E a gente brinca porque quando dá 15 minutos de jogo ele já está assim, ó, e já pede para sair. Aí os mais velhos olham e falam assim, quando eu tinha 15 anos eu jogava bola no café da manhã, no almoço, no jantar, e às vezes eu chegava atrasado em casa porque eu estava jogando bola. Está conseguindo entender? Nós precisamos restaurar aquilo que Deus pede a Josué na nossa geração, na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério, nos nossos dias. Nós precisamos entender que o reino de Deus é um reino que se conquista pelo esforço. Nós precisamos nos esforçar. Quando Jesus diz isso, quando o Evangelho de Mateus nos diz que o reino de Deus é conquistado pelo esforço, é porque eles precisavam se esforçar para estabelecer a cultura do céu em meio a uma cultura mundana. Eles precisavam se esforçar para restaurar os princípios do reino em uma sociedade corrompida, onde os líderes religiosos estavam muito mais preocupados com a comida da casa das viúvas e com o dinheiro que era depositado do que com a propagação do evangelho genuíno do reino. Nós precisamos ser fortes, não por causa dos desafios das lutas somente, nós precisamos ser fortes para garantir que a palavra da verdade, para que o reino de Deus, ele possa ser estabelecido nos nossos dias, aonde nós formos e aonde a planta dos nossos pés pisarem. Nós precisamos ser fortes para que nós possamos vencer as coisas do mundo.
E ser forte, querido, é se preocupar com aquilo que é eterno, se preocupar com aquilo que é sagrado, se preocupar com aquilo que é espiritual. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que é espiritual. Quando nós olhamos a palavra de Deus a Josué, estamos olhando para uma palavra de Deus a um homem que estava prestes a enfrentar o maior desafio da sua vida, que era garantir que a nação de Israel chegasse à terra que mana leite e mel. Você já parou para pensar sobre o peso da responsabilidade que veio sobre Josué? Primeiro porque o antecessor dele era nada mais, nada menos que Moisés. E aí, o que o homem que estava no comando antes de você fez? Bom, ele abriu o mar. E o povo passou em seco. Só isso? Não, tem mais coisa. Mas nem vou falar para não constranger. Você imagina? Deus olha para Josué e fala: Josué, meu servo Moisés é morto, passa à frente agora. É muita responsabilidade, mas Deus diz: você não vai estar sozinho, eu vou estar com você todos os dias, mas não se esqueça, seja forte e corajoso, porque por meio da sua vida, a promessa que eu fiz à nação de Israel vai se cumprir. Eu quero que enquanto eu ministro, venha à sua mente quais são as promessas de Deus para a sua vida. Quais são as promessas que Deus tem para você e que você sabe que Deus já falou contigo. Nós precisamos ser fortes. Eu libero isso sobre a sua vida hoje. Seja forte e você viverá a promessa. Mais uma vez, seja forte e você viverá a promessa do Senhor. Agora, ser forte e corajoso não é você ir para a academia todos os dias, né? Aquele whey protein, crossfit, né? Essas coisas. Ser forte aos olhos de Deus implica em algumas coisas. A primeira delas é: ande com pessoas que são tementes a Deus. A palavra do Senhor em Josué capítulo 1 descreve assim: Josué, filho de Num, servo de Moisés. Quando Deus chama Josué, Deus sabe exatamente quem Ele está chamando. E sabe que ele tem uma paternidade, mas sabe também que ele andou ao lado do homem que Deus chamou, de Moisés. Se você quiser ser forte, você precisa andar ao lado de pessoas que temem ao Senhor. Cuidado, você que é mais novo, né? Diga com quem andas. Nós precisamos saber com quem nós estamos andando, nós precisamos escolher andar ao lado de pessoas que temem ao Senhor, que são obedientes à palavra de Deus, que são submissas à voz do Espírito Santo. Nós não podemos andar ao lado de qualquer pessoa, você não pode se inspirar em qualquer pessoa, você precisa se inspirar em pessoas que temem a Deus. Homens e mulheres fortes andam ao lado de pessoas que temem ao Senhor. Em segundo, homens e mulheres fortes que se preocupam com o que é eterno, são homens e mulheres que têm uma visão espiritual. Muitas vezes nós falhamos porque os nossos olhos estão só naquilo que é terreno. Muitas vezes nós falhamos porque os nossos olhos só estão no dia de amanhã. Ou às vezes é só no dia de hoje. Nós precisamos ter uma visão espiritual. Josué, quando ele foi enfrentar e conquistar a cidade de Jericó, ele precisou entender o que Deus estava falando para ele. E eu gosto muito dessa passagem, porque Deus aparece diante de Josué e diz assim: eu te entreguei a cidade, o rei e os valentes. Você não vai precisar lutar essa guerra, você vai rodeá-la. Você vai rodeá-la 7 vezes, e na 7ª volta você vai dar mais 7, no 7º dia você vai dar 7 voltas, e vocês vão gritar, e o muro vai cair, e a cidade já é sua. Às vezes nós estamos usando de força quando Deus está pedindo apenas que nós sejamos obedientes. Você já parou para pensar, se Josué não fosse forte e corajoso, ele ia falar: você está louco, anjo? Como é que eu vou dar 7 voltas e o negócio vai, e eu vou conquistar a cidade? E a guerra? E a espada? Como é que fica?
Mas homens fortes não só andam ao lado de pessoas que temem a Deus, mas são pessoas de visão espiritual. Por isso eu digo para você, antes de qualquer ação, ore. Antes de qualquer atitude, antes de qualquer decisão, esteja atento ao mundo espiritual. Pastor Cláudio, meu tio, uma das lições mais importantes que ele me ensinou, ele dizia sempre assim: Alex, o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Porque antes de existir céus e terra, já existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós precisamos estar atentos ao mundo espiritual. Abra os seus olhos, peça para que Deus abra os seus olhos. Lá em casa agora a nossa Adriana está trabalhando com a gente sobre termos intimidade com o Espírito Santo. Então nós estamos trabalhando, né, ela está nos ensinando para que os nossos filhos tenham experiências com o Espírito Santo, visões proféticas, que eles possam ouvir a voz do Espírito Santo. É assim que funciona. Homens e mulheres fortes dão atenção ao mundo espiritual. É por isso que você não pode falar, isso não tem nada a ver, isso aí não existe, isso aí é coisa de crente radical. Não, o mundo espiritual é real. E homens e mulheres fortes precisam ter uma visão espiritual. Uma constatação de fé sobre o que está à minha volta. Em terceiro lugar, homens e mulheres fortes, eles têm a disponibilidade de ouvir a Deus. E para ouvir a Deus, nós precisamos parar, nós precisamos aquietar a nossa alma, nós precisamos nos concentrar no Espírito, nós precisamos ter tempo de oração silenciosa, nós precisamos entender o que Deus quer ministrar ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito para saber se nós vamos para a direita ou se nós vamos para a esquerda. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito para saber se nós avançamos ou se nós recuamos. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito para saber o que nós vamos fazer. Em quarto lugar, homens e mulheres fortes têm clareza do seu propósito. Clareza do seu propósito. Você sabe o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe para que Deus te chamou? O que Ele espera de você? Homens e mulheres fortes sabem exatamente o que devem fazer, para onde devem ir. Josué sabia que ele tinha que avançar sobre aquela terra. Mesmo que houvesse gigantes, mesmo que houvessem povos armados e fortalecidos, ele sabia que o propósito para a vida dele a partir daquele momento era conquistar a terra que emana leite e mel. Em último lugar, homens e mulheres fortes têm coragem para prosseguir, mesmo em meio aos desafios. Não pare quando os desafios baterem a porta. E nesse mês de janeiro de 2024 eu quero te compartilhar algo, na verdade te fazer um pedido. Não pare a sua célula, não pare o seu ministério, não deixe de exercer aquilo que Deus te chamou a exercer por conta dos desafios. Não deixe. Seja fiel, seja forte. Deus vai honrar. Muitas pessoas chegam e falam assim: pastor, eu não vou fazer mais isso porque está acontecendo aquilo, outro. E nós temos exemplo aqui de homens e mulheres, pastores, que mesmo diante dos maiores desafios, e talvez você nem sabe dos desafios que algumas pessoas enfrentam, muitas vezes estão de pé nesse altar, muitas vezes estão abrindo a sua casa para receber uma célula, para liderar uma célula, para servir no ministério, para ficar na porta. Nós precisamos ser fortes o suficiente para que nós possamos prosseguir mesmo em meio ao desafio. Porque enquanto você está servindo, enquanto você está ali se entregando em meio aos desafios, eu posso te dizer: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. E quando nós nos aproximamos do Senhor, a nossa história é transformada, a nossa vida muda. Diga para quem está ao seu lado. Agora saiu, vamos de novo. Diga quem está ao seu lado. Seja forte. Agora eu quero te fazer alguns desafios para encerrar essa mensagem. Posso? Alguns desafios para você em 2024 que é forte.
Cumpra o seu chamado, é o primeiro desafio. Cumpra o seu chamado. Talvez você está aqui faz muito tempo que você sabe que Deus te chamou para cumprir um propósito, mas você não está caminhando em direção a esse propósito. Segundo desafio que eu quero te fazer: se porventura você parou porque você se sentiu cansado, se porventura você parou porque houve fatores externos que chegaram até você e que te fizeram se sentir cansados, eu quero te desafiar, continue. Eu quero desafiar você que talvez parou por causa de outras pessoas, por causa de outros líderes que talvez não tinham uma visão de fé, não foram coerentes com você, não cuidaram de você como você gostaria no passado. Eu quero te desafiar, seja forte e continue, mesmo que essas situações bateram a sua porta. Seja forte a ponto de continuar. Seja forte e volte a trilhar o caminho da fé até a terra prometida. Se você está preocupado com gigantes, esse é o desafio que eu faço para você. Se você está preocupado com gigantes, ou as retaliações por conta do seu chamado, seja forte e confie que Deus já entregou na sua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Deus já te deu a vitória. Eu quero te desafiar a ser forte e a se envolver com a nossa igreja e deixar fluir os dons e talentos que Deus tem para você. Você olha a Lude cantando aqui, muito parecido comigo, não desafina nenhuma nota. E aí você olha e fala: jamais vou conseguir cantar como ela. Mas o que Deus quer é que você chegue à excelência, que você treine para isso, que você se aperfeiçoe para isso. Mas sabe o que Deus não despreza? Um coração disponível. Deus não despreza um coração disponível. E eu tenho vivido isso todos os dias da minha vida. Tem coisas que eu olho e falo: Senhor, humanamente é impossível. Eu nem sou capaz disso. Mas eis-me aqui, envia-me a mim. Esteja disponível. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Envolva-se na igreja. Se você não canta tão bem quanto eu, mas diga: Pastor Felipe Xavier, Pastor Felipe Costa, Pastor Evelise, posso fazer audição para entrar no ministério de louvor? Talvez você fale assim: eu não sou o ápice, eu não toco tão bem assim, mas eu quero aprender, eu estou com o meu coração disponível. O ministério infantil precisa de homens e mulheres fortes, sabia disso? Centenas de crianças por domingo que precisam de homens e mulheres fortes para se envolver e ajudar a cuidar dessa geração de profetas. O audiovisual, os meninos correm, chega cedo. Seja forte a ponto de dizer: eu posso ajudar. Está vendo o pessoal na porta, semana passada aquele calor de não sei quantos graus e o pessoal lá fora sem se importar com o que estava acontecendo, sem protetor solar, mas estava lá, ó, está aqui. Quer conhecer a nossa igreja? Você vai ser bem-vindo. Se envolva, seja forte o suficiente para dizer: conta comigo para receber as pessoas, conta comigo para evangelizar, conta comigo para capelania, conta comigo para abrir a minha casa para uma célula. Eu quero te desafiar nesse mês de janeiro de 2024 a ser forte o suficiente para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. E eu creio que se a promessa de Deus se cumprir na sua vida, ela também vai se cumprir na Renovada, ela também vai se cumprir na nossa igreja, e nós veremos centenas e centenas de pessoas se rendendo a Jesus nesse lugar. Seja forte, diga sim. Eu volto a dizer, nós precisamos ser fortes, não só para enfrentar os desafios, mas nós precisamos ser fortes para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Não desista dos sonhos de Deus para você. Não desista dos sonhos de Deus para a sua família. Se você for forte, eu creio nisso, observando tudo que nós acabamos de ministrar, você vai viver milagres e sobrenatural. E eu concluo essa palavra dizendo: ser forte aos olhos do Senhor não é você deixar de demonstrar fraqueza.
Ser forte aos olhos do Senhor não é você deixar de demonstrar fraqueza. Quantas vezes eu choro na frente do meu pastor, acho que ele já olha para mim e fala, lá vai, ele vai chorar, ele já até sabe quando eu vou começar a chorar. Eu começo a dar alguns sinais antes, mas eu não tenho medo, porque demonstrar fraqueza diante de umas situações, ou demonstrar que você é humano, não é pecado, porque ser forte aos olhos do Senhor é você continuar mesmo cansado, é você não desistir até que a glória do Senhor se manifeste. Eu vou repetir, ser forte aos olhos de Deus é você continuar até que a glória do Senhor se manifeste na sua vida. E eu profetizo, a glória do Senhor vai se manifestar neste lugar. A glória do Senhor vai se manifestar na sua vida. A promessa do Senhor vai se cumprir na sua história. Levante a sua mão direita aos céus, feche os teus olhos. Diga assim, Senhor Jesus, eu assumo um compromisso nesta manhã de ser forte, de não parar, de não desistir, não só por conta das lutas, mas porque eu quero ver a promessa do Senhor se cumprindo na minha vida. Sabe, no capítulo 24, Josué encerra o seu ministério com a famosa frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que essa é a parte mais conhecida. Só que a parte A desse versículo 15 do capítulo 24 de Josué diz: ei Israel, já conquistamos a terra, só que vocês estão diante de um desafio. Escolham se vocês vão servir aos deuses dos teus antepassados ou aos deuses dos amorreus, os deuses dessa terra. Escolham, porque isso vai determinar como vocês viverão. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Homens e mulheres fortes não dependem da opinião dos outros para avançar. Não dependem. O Craig Rochelle, um pastor da maior igreja hoje nos Estados Unidos, ele diz: quanto mais você se preocupa com o que os outros pensam, menos você se preocupa com o que Deus pensa. Homens e mulheres fortes decidem hoje se comprometer com o Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E antes de encerrar, eu sinto de nós pastores orarmos pela igreja, para que esta unção, para que você saia daqui